E me diz uma coisa, isso que você tá falando, tô querendo fazer, vou fazer um stories aqui pra divulgar lá, mas isso que você tá falando, você comentou que o mundo material que a gente enxerga na projeção astral, ele tá numa outra frequência, logo ele é diferente dessa nossa física. Eu vou citar um exemplo aqui só para ilustrar, mas assim, eu tive uma projeção astral alguns dias atrás, em que eu visitei um lugar que eu conhecia, na vida real. Certo. Só que tava diferente. Lá na projeção astral, ele tava diferente. Ele tava. Ele tinha exatamente as mesmas paredes, né? Exatamente a mesma volumetria, digamos assim. Mas os revestimentos eram outros, assim, eram feitos de ouro com umas pedras de jade, assim, verdes. Existe uma coisa chamada entrelaçamento dimensional. É difícil explicar isso, mas assim, a gente está vivendo numa monodimensão. Então tudo parece que assim, se você sai do corpo, você sempre pensa que é igual, mas na verdade ali é outro lugar. Em algumas frequências, elas entrelaçam com a física, mas isso não quer dizer que a física é só... Por exemplo, aqui nós temos esse copo d'água, aqui pode ter esse copo d'água, pode ter alguma outra coisa que pertence lá, ou pode ter um resquício de coisas que já existiram aqui. Pode ficar aqui. Isso acontece muitas vezes, você sai do seu corpo, acontece muitas vezes, as coisas no astral passam um pouco mais lentamente. Então, por exemplo, pode ser que isso aqui esteja no formato de alguns anos atrás. Muita gente sai do corpo e vê sua casa há 20 anos atrás. Esse entrelaçamento, as coisas no astral são um pouquinho mais lentas, somente nas frequências próximas. Mas isso vai modificando. Por que eu faço o experimento perto do corpo? Porque uma outra coisa acontece, não existe só uma frequência próxima, são dezenas delas. Você tem algumas dimensões e várias subfrequências. Se você se afasta do corpo, é tão estranho que o corpo some, cara. Uma vez eu fiz um experimento muito interessante, sem querer. Era na hora do almoço, eu tinha vindo para casa para almoçar, deitei no sofá, sem pensar em nada. Nisso, a primeira vez, eu sempre soube disso, mas nunca tinha visto. De repente, o corpo deitado, eu levantei do corpo. Eu olhava meu corpo deitado no sofá e eu fui fazendo força, porque existe um processo quase gravitacional empurrando você em direção ao corpo. O corpo ele tem ligações magnéticas que puxam você, é muito difícil, chamada o cordão de prata, são vários pequenos filamentos que saem de cada parte do nosso corpo. Então, eu fui fazendo uma força, conforme eu cheguei uns 3,5 metros, 4 metros, o corpo começou a desintegrar, cara. Desintegrou, mudou, o meu corpo sumiu na minha frente. Sumiu o corpo e modificou um pouco as coisas. O que aconteceu? Eu saí da frequência, seja do astral entrelaçada, como a própria física. Então, por mais que eu olhasse, o corpo sumiu. Então, acontece que existem situações espirituais que os espíritos não conseguem ver a gente. Existem outras que eles conseguem. Eu não sei, é provavelmente uma questão de frequência. Eu tentei fazer o processo inverso. Eu fiz esse distanciamento, eu falei, vou voltar porque o corpo então vai reaparecer. Só que o que acontece? Eu estava fazendo uma força contrária desse sistema gravitacional, que é a chama de faixa de atuação do cordão de prata. Quando eu voltei... Peraí, deixa eu... A aura da gente... Faixa de atuação. Tá, faixa é a faixa que tá. As suas energias atuam. É como se fosse o campo gravitacional da Terra, só que o seu campo gravitacional físico, é bem parecido. Quando eu voltei, como eu estava fazendo... Em determinado momento, eu parei de fazer esse esforço. Ele não existia mais, desse sistema. Que te puxa. Isso. Quando eu voltei, eu não contabilizei o esforço. Na hora que eu encostei, eu fui puxado imediatamente, porque a força que eu estava fazendo era muita força para segurar. Eu não consegui ver o corpo reintegrar, não consegui ver aparecer, eu já fui puxado para o corpo. Então, esse foi um experimento assim, pequeno, de origem pessoal, que eu vi e comprovei que a gente não consegue ver o corpo sempre. Por isso que às vezes tem gente que sai do corpo, olha para a cama e não vê nada. É bem comum isso. Porque, na verdade, esse quarto que ela tá, ele tem as características do quarto da dimensão física, mas é uma outra representação. É outro lugar. Então, mesmo agora aqui, se tiver um espírito aqui do meu lado agora, ele não está vendo exatamente a mesma coisa que a gente aqui. Se ele entrou na frequência de entrelaçamento, ele está vendo um pouco da nossa e coisas da dele. Somos nós que não conseguimos ver a parte deles. Basta você, às vezes, entrar em catalepsia projetiva, que é a paralisia do sono, que você já percebe que tem diferença já. Ela pode ser muito igual, dependendo de pequenas frequências, como pode mudar totalmente, mesmo já em catalepsia projetiva. Mas você continua vendo os objetos físicos. Quanto mais você se afasta do corpo, por isso que você vê as coisas diferentes. Porque é outro lugar. Não é... E é estranho, porque assim, daí eu fui no lugar que eu tinha visto, né, em sonho, na projeção. E eu fiquei em dúvida. Eu falei, mas peraí, me deu uma bugada. Eu falei, eu acabei de ver esse mesmo lugar no meu sonho, né, na projeção astral, e ele é idêntico, mas é diferente. Tipo, qual é o... Você vê coisas que a projeção astral, que eu falo, às vezes você tá lúcido, isso atrapalha muito, você tá muito lúcido. Então você vê, poxa, eu fui lá te ver
e eu vi coisas que eu não sei o que eram, por exemplo. E você percebe detalhes de pensamento da pessoa, detalhes dos pensamentos do espírito, detalhes de coisas que já aconteceram dentro da casa. E, às vezes, pequenos acessos à quebra dimensional, coisas que estão para acontecer. Então, a projeção astral ela é muito estranha por isso. A forma linear com que a gente entende as coisas, ela é assim, aqui é cronológico, eu estou aqui agora e vou para lá. A projeção astral ela quebra um pouco esse espaço e tempo. E isso é um dos motivos da dificuldade de rememoração, provavelmente, por causa da diferença tanto dimensional como esse processo de estiramento, né? Até o Einstein explicava isso pela teoria da relatividade, que quando você tem menos gravidade, o tempo passa mais rápido.